Donald Trump havia acabado de concluir seu discurso na sede da Organização das Nações Unidas. Ele apareceu em público com uma aparência cansada e um desempenho considerado por muitos como um dos mais estranhos e problemáticos já feitos por ele, ou, na verdade, por qualquer líder em situação semelhante. A apresentação chamou a atenção logo no início. Primeiro, Trump teve dificuldade para subir a escada rolante porque o equipamento parou justamente quando ele se aproximava. Em seguida, o teleprompter apresentou falhas no momento em que ele iniciaria sua fala. Durante a transmissão, foi possível ver o episódio da escada rolante antes de o discurso começar. Em seguida, Trump abriu sua fala lembrando uma história antiga ligada ao prédio da ONU. Ele contou: Donald J. Trump, um incorporador imobiliário, queria desenvolver exatamente este terreno. Que vergonha o que aconteceu. Segundo ele, muitos anos atrás, quando já era um empresário de sucesso em Nova York, chegou a apresentar uma proposta para reformar e reconstruir todo o complexo da ONU. Trump disse que, na época, ofereceu-se para fazer a obra por $500 milhões, prometendo que tudo ficaria lindo. Ele afirmou que garantiria pisos de mármore em vez de terraço, paredes de mogno no lugar de materiais mais simples e acabamento de alto padrão. Porém, segundo seu relato, a administração optou por outro projeto que acabou custando mais caro e, na visão dele, resultou em um trabalho de qualidade inferior. Logo no início do pronunciamento, o teleprompter parou de funcionar. Trump comentou que não se importava em continuar sem o equipamento, alegando que preferia falar de coração para os representantes presentes. Em seguida, olhando para os delegados de diversos países, afirmou que vocês estão destruindo seus países. Eles estão indo para o inferno. Ele prosseguiu dizendo que a América pertence ao povo americano e encorajou cada nação a defender seus próprios cidadãos. Trump declarou que via, mas não citaria nomes, vários exemplos de países que, em sua opinião, estariam sendo arruinados. Ele destacou que a Europa enfrentava grandes dificuldades devido ao que chamou de invasão de imigrantes ilegais como nunca antes visto e criticou o fato de, segundo ele, os governos europeus não tomarem medidas para reverter a situação, preferindo manter uma postura politicamente correta. Ele acrescentou que diplomatas estrangeiros comentavam com frequência que consideravam essa situação vergonhosa, dizendo que muitos sentiam humilhação diante da falta de reação. Em outro momento, o ex-presidente norte-americano passou a atacar Joe Biden, referindo-se ao antecessor como responsável por uma calamidade econômica, que, segundo ele, sua gestão teria revertido rapidamente. Trump declarou que os preços dos alimentos e da energia haviam caído, que a inflação estava controlada e que os Estados Unidos viviam uma era de ouro graças às políticas de seu governo. Representantes de outros países presentes demonstraram surpresa com essas afirmações, já que os números apresentados não correspondiam aos dados oficiais. Ele então repetiu que, sob sua liderança, os custos de energia, o preço da gasolina, os alimentos e as taxas de hipoteca teriam diminuído, enquanto o mercado de ações alcançava recordes históricos. Em outro trecho, Trump direcionou críticas a Londres, dizendo que a cidade tem um prefeito terrível e acusando as autoridades locais de permitir mudanças culturais que, em sua visão, colocariam a capital britânica em risco. Em seguida, comentou de maneira irônica sobre ações militares dos Estados Unidos contra barcos de pesca que operavam na costa da Venezuela, relatando que embarcações norte-americanas estariam atirando em navios pesqueiros na região. Segundo relatos, muitas pessoas já evitam viajar para determinadas regiões. Enquanto isso, Donald Trump divulga em suas redes sociais vídeos com cenas de violência no estilo dos produzidos pelo grupo extremista ISIS, algo que viola normas internacionais e contraria, de certo modo, a própria razão de ser das Nações Unidas. Nessas publicações, ele ironiza situações, menciona mortes em barcos de pesca e compartilha as gravações em seus perfis oficiais. Em um dos trechos, Trump afirma que designou como organizações criminosas vários cartéis de drogas considerados perigosos e comenta que isso estaria ocorrendo diante dos olhos de todos. Ele explica que, após as operações, muitas pessoas teriam deixado de transportar grandes quantidades de entorpecentes por via marítima, diminuindo a circulação de embarcações nas águas da Venezuela. Segundo ele, esse bloqueio praticamente impediu a entrada de drogas no território norte-americano por mar. Trump chama essas substâncias de drogas aquáticas e acrescenta que elas matam centenas de milhares de pessoas. Em seguida, o ex-presidente volta sua fala para o Brasil. Ele declara: "Lamento dizer, mas o Brasil está indo muito mal e a situação deve piorar ainda mais.
e passa a criticar o sistema judiciário brasileiro. Ele comenta que, naquele momento, produtores de soja dos Estados Unidos já sabiam que o Brasil vinha assumindo parte dos negócios norte-americanos com a China e outros países. Trump reforça que, em sua visão, o Brasil só teria bons resultados quando cooperasse com os Estados Unidos e que, sem essa parceria, enfrentaria dificuldades, assim como outros países que, segundo ele, fracassaram. Ele acrescenta que, no ano seguinte, os Estados Unidos teriam motivos para comemorar. Na sequência, Trump retoma um argumento que já havia usado em outros discursos, dizendo que teria impedido 7 guerras. Ele chega a se creditar pelo suposto fim de um conflito no Congo, que ainda está em andamento, e por ter evitado uma guerra entre Índia e Paquistão, algo que não se concretizou. O presidente afirma que, apesar de suas ações, não recebeu reconhecimento das Nações Unidas. De acordo com seu relato, nenhum presidente, primeiro-ministro ou outro país jamais fez algo parecido, e eu fiz em apenas 7 meses. Ele repete que nenhuma iniciativa semelhante havia ocorrido antes, e diz sentir-se honrado por isso, mas lamenta que tenha sido necessário agir sem a participação da ONU. Trump relata que, em todos os casos, a organização não teria sequer oferecido auxílio. Em tom de ironia, ele afirma que tudo que recebeu das Nações Unidas foi uma escada rolante que parou no meio do caminho e um teleprompter quebrado. Ele ainda brinca, dizendo que, se a primeira-dama não estivesse em excelente forma física, poderia ter se machucado, mas que ambos conseguiram se manter de pé. Após essas observações, Trump volta a fazer críticas ao Brasil. Ele comenta que os Estados Unidos estavam aplicando tarifas comerciais para proteger sua soberania e segurança, inclusive contra países que, segundo ele, se aproveitaram de administrações anteriores por décadas, citando o governo Joe Biden como o mais corrupto e incompetente da história. De acordo com Trump, o Brasil passou a enfrentar tarifas mais altas em resposta a supostas tentativas de interferir nos direitos e liberdades de cidadãos americanos e de outras nações, mencionando acusações de censura, repressão, uso político do judiciário e perseguição a críticos do governo norte-americano. Na sequência, Trump relata um breve encontro com o líder brasileiro. Ele diz que, ao chegar, viu o presidente do Brasil saindo e que os dois trocaram um abraço rápido. Segundo Trump, conversaram por cerca de 20 segundos e combinaram de se encontrar novamente na semana seguinte, caso fosse de interesse de ambos. Ele comenta que o líder brasileiro lhe pareceu uma pessoa muito simpática e que a conversa foi cordial, apesar das críticas feitas em público. Donald Trump retoma seu discurso e passa a falar sobre energia renovável, que ele chama de golpe verde. Ele afirma: "Vocês deveriam me ouvir. Eu prevejo tudo corretamente. Estão todos envolvidos em golpes verdes e precisam parar com isso." Durante sua fala, Trump repete várias vezes que estaria certo em suas previsões, reforçando a ideia de que, caso os países não abandonem as políticas de energia limpa, seus países vão fracassar. Ele comenta ainda que, em sua campanha, havia um boné muito vendido com a frase "Trump estava certo sobre tudo", e declara, sem considerar arrogância, que acredita realmente ter acertado em todas as suas previsões. Trump também faz uma comparação com discursos passados nas Nações Unidas, mencionando o pronunciamento de Muammar Gaddafi, da Líbia, que na época foi considerado polêmico. Ele afirma que, na visão de muitos, aquele teria sido um dos discursos mais excêntricos da história da ONU, mas que, segundo comentários de pessoas presentes, seu próprio discurso naquele dia superaria em intensidade o de Gaddafi, sendo classificado como o mais fora do comum já feito por um presidente dos Estados Unidos. Na sequência, Trump fala sobre mudanças climáticas, descrevendo o tema como o maior trabalho de reconstrução já inventado. Ele recorda que, em períodos anteriores, especialistas alertavam para o aquecimento global, mas que depois, segundo ele, houve fases de resfriamento, o que teria levado à adoção do termo mudança climática, já que assim o conceito se aplicaria a qualquer variação. Em sua avaliação, isso permitiria que o assunto permanecesse em pauta, aconteça o que acontecer. Trump critica previsões feitas por cientistas e pela própria ONU, dizendo que muitas foram equivocadas, geraram altos custos para os países e não trouxeram resultados concretos. Ele conclui repetindo que, se as nações não abandonarem o que chama de golpe verde, acabarão enfrentando sérias dificuldades.
Por fim, o ex-presidente menciona problemas ambientais, afirmando que há todo esse lixo vindo da Ásia e relacionando a situação a um desafio global de descarte inadequado de resíduos. Na Ásia, grande parte do lixo é despejada diretamente no oceano. Em uma viagem que pode levar de 1 a 2 semanas, esse material atravessa o Pacífico e passa pela costa de Los Angeles. É algo que muita gente já observou, quantidades imensas de resíduos, quase impossíveis de conter. Depois de cruzar Los Angeles, esse lixo também passa por São Francisco, enquanto, paradoxalmente, alguém podia ser multado por deixar cair apenas uma bituca de cigarro na areia da praia. Em seguida, ele critica a energia eólica. De acordo com seu discurso, os Estados Unidos estariam prosperando como nunca antes no setor energético, afastando-se das chamadas energias renováveis, que ele descreve como uma piada. Segundo ele, essas fontes não funcionam bem, são muito caras e não têm potência suficiente para alimentar as grandes usinas necessárias para fortalecer o país. Trump afirma que o vento não sopra, fazendo referência aos aerogeradores, que, segundo ele, seriam caros de operar, precisariam ser reconstruídos com frequência e acabariam enferrujando ou se deteriorando. Para ele, trata-se da forma de energia mais cara já criada quando, em sua visão, a produção de energia deveria gerar lucro, não prejuízo. E, caso haja perda financeira, os governos precisariam oferecer pesados subsídios, algo que ele considera inviável. Logo depois, Trump faz um comentário que ele mesmo classifica como incomum. Em tom crítico, relembra situações em que teria aconselhado pessoas a não tomar determinados medicamentos como Tylenol, ao falar sobre hepatite B. Na sequência, ele afirma que a Europa perde mais de 150 mil pessoas por ano devido a mortes relacionadas ao calor, número que, segundo ele, diminuiu recentemente, mas ainda é muito alto. Trump comparou com os Estados Unidos, que registram cerca de 1.300 mortes por calor anualmente, e diz que, em parte da Europa, é raro encontrar ar-condicionado, já que o custo da eletricidade é muito elevado. Para ele, isso estaria ligado às políticas climáticas que, na sua visão, aumentam os custos de energia. Em seu discurso, ele questiona: do que se trata tudo isso? Essa não é a Europa que eu conheço e admiro. Trump afirma que tudo é feito em nome do que chama de farsa do aquecimento global. Mais adiante, ele declara que nações orgulhosas devem ter o direito de proteger suas comunidades e evitar que suas sociedades se desintegrem. Essa é apresentada como sua mensagem final. Segundo ele, países soberanos precisam ter autonomia para controlar suas fronteiras e limitar o número de imigrantes que entram em seus territórios, já que, em sua visão, os cidadãos que ajudaram a construir essas nações, investindo sangue, suor, lágrimas e recursos, estariam sendo prejudicados. Trump reforça que cada país é único e que essa diversidade é o que torna o mundo belo, mas, para preservar essa singularidade, cada nação precisa defender suas fronteiras e costumes. Ele prossegue afirmando que nações orgulhosas devem impedir que suas sociedades sejam inundadas por pessoas desconhecidas com culturas, religiões e hábitos totalmente diferentes. Essa é apresentada como a mensagem que os Estados Unidos levariam ao restante do mundo. Em uma publicação posterior, Trump comentou: "Foi uma grande honra discursar perante as Nações Unidas. Acredito que o pronunciamento foi bem recebido. Meu foco foi principalmente em energia e imigração. Venho tratando desses temas há muito tempo, e este fórum foi sem dúvida o melhor para reforçar essas duas mensagens importantes." Ele acrescentou que, durante o evento, o teleprompter apresentou falhas, e a escada rolante parou de funcionar enquanto subia ao púlpito, mas, segundo ele, esses incidentes acabaram deixando o momento ainda mais interessante. Trump afirmou ainda que sempre considera uma honra discursar nas Nações Unidas, descrevendo a experiência como algo marcante. Em seguida, a rede Fox News exibiu sua própria cobertura do discurso. Em tom elogioso, a apresentadora Harris Faulkner afirmou que o presidente havia revelado a verdade nua e crua ao mundo, destacando a importância da mensagem e a intenção de alertar outros países sobre questões de fronteiras abertas. Durante o programa, ela ressaltou que Trump também falou sobre as guerras em andamento, como os conflitos entre Israel e Hamas e entre Ucrânia e Rússia, além de mencionar comparações entre sua gestão e a do ex-presidente Joe Biden.
Após mostrar trechos do discurso, a emissora descreveu a fala como normal, corajosa e heróica. Esse contraste entre as declarações originais de Trump e a forma como a Fox apresentou o episódio foi destacado para evidenciar a diferença de narrativas. O discurso de Donald Trump na ONU mostra como a política internacional é, muitas vezes, palco de estratégias cuidadosamente calculadas para repercutir além das fronteiras. Entre críticas à imigração, ataques a adversários e questionamentos sobre mudanças climáticas, Trump não apenas apresentou opiniões, mas também buscou provocar reações que reforcem sua imagem de líder combativo. As falhas técnicas, como a escada rolante parada e o teleprompter quebrado, acabaram transformando um momento formal em um espetáculo, tornando a mensagem ainda mais comentada. Por trás das palavras, permanece o debate sobre até que ponto discursos desse tipo moldam decisões globais ou apenas alimentam disputas políticas internas. A fala de Trump evidencia a importância de analisar discursos políticos com senso crítico. Líderes usam dados, comparações e até imprevistos para construir narrativas que favoreçam seus interesses. Ao ouvir promessas, acusações ou previsões, é essencial buscar informações de diferentes fontes e verificar fatos antes de formar uma opinião. A lição é clara: não basta acompanhar o que é dito, é preciso entender o contexto, identificar intenções e reconhecer que a comunicação política é uma ferramenta poderosa, capaz de influenciar emoções, mercados e decisões internacionais. Agora me diz, qual das declarações de Trump você acha que mais impactou os líderes mundiais presentes na ONU? Você acredita que a cobertura da Fox News mudou a percepção pública sobre esse discurso? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Gostou desse mergulho nos bastidores do discurso de Trump? Deixe seu comentário, curta o vídeo e inscreva-se no canal para acompanhar mais análises e continuar essa conversa com a gente.